Olá pessoal, eu sou o Diego Galeano, aluno do curso de especialização em métodos numéricos em engenharia. A continuação, vou estar dando uma pequena introdução ao curso de MATLAB, aplicado especificamente com o pacote de geometria analítica e álgebra linear. Esse pacote foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais. Esse curso está orientado aos alunos que já têm um certo conhecimento com o MATLAB. Então, eu vou estar explicando quais são as funções que tem esse pacote e vou estar mostrando o exemplo de como usar. Bom, as operações mais básicas para fazer os cálculos no MATLAB são tanto soma como subtração de vetores ou multiplicação por um escalar, um valor real. Aqui temos um pequeno exemplo, né, de um script. Então, para começar, é importante sempre declarar os nossos vetores. Esses vetores têm que ter a mesma dimensão, isto é, a mesma quantidade de elementos, como podemos ver aqui. O vetor V e o vetor W, cada um de 3 elementos. Então, ingressando diretamente no comando do MATLAB, uma vez que você guardou os valores de vetores, você pode fazer a soma diretamente. E se quiser multiplicar por um número escalar também, é só digitar o valor multiplicado pelo vetor. Um jeito muito útil de criar um vetor é como segue. Se o valor de incremento a partir do primeiro valor até o último é igual, você pode declarar assim. Por exemplo, o vetor C vai começar no 10, vai ir até o 40 e cada elemento vai estar distanciado de 5. Então, ao colocar isso no comando, temos aqui os vetores, na verdade, os elementos do vetor, como a gente solicitou aqui, de 5 em 5. Outro comando muito útil também é o comando linspace, que nos permite pegar uma certa quantidade de pontos que a gente precisa entre dois valores. Por exemplo, nós queremos valores entre 10 e 40, mas queremos 7 valores, 7 pontos nesse intervalo, incluindo o 10 e o 40. Então, temos o mesmo vetor que criamos no slide anterior. Todo vetor automaticamente é criado como um vetor fila. Então, caso a gente precisar fazer essa transposta, basta só escrever o vetor e uma linha. Então, ele já faz diretamente aí a transposta. Por exemplo, aqui guardamos em W a transposta de V, ficando esse valor aqui. Outra função importante também é quando você tem um vetor já carregado, por exemplo, se você pegou o vetor de um arquivo de texto e para saber quantos parâmetros, quantos elementos que tem o vetor, é só usar a função length do vetor. Né? Bom, as funções que a gente estava vendo até agora são próprias do MATLAB, mas a partir daqui, essas funções que temos aqui são do pacote do GAL. Lá no site do curso tem um pequeno tutorial de como instalar esse pacote. Esse pacote é muito interessante porque tem essas funções bem simplificadas para mostrar
como se vê um vetor no plano, né? Um vetor em 3 dimensões. Por quê? No quadro fica um pouco difícil fazer dar essa perspectiva. Então, com a ajuda desse pacote, é muito fácil você representar os vetores, representar, por exemplo, as projeções, os pontos. Ele pode visualizar a soma dos vetores, tanto como a multiplicação, como graficamente você está modificando o vetor. Então, essas são as funções que a gente tem no pacote para, por exemplo, desenhar o vetor diretamente com origem no 000, ou você pode também desenhar o mesmo vetor e com outra origem. Como a gente sabe, o vetor, pela definição teórica dele, é o conjunto de todos os vetores com mesma dimensão, mesma direção e tamanho, né? Então, você pode ver esses valores dos vetores em qualquer ponto. Também tem aqui as funções para aumentar ou diminuir a escala dos nossos eixos, para desenhar uma caixa, né, um box. A função que faz uma rotação em torno do eixo Z. E aqui tem a soma, como você vê, como visualizar a soma dos vetores. E a multiplicação do vetor por um escalar. Aqui temos um pequeno exemplo. A gente vai criar os vetores V e W e vamos pedir para o MATLAB fazer o gráfico do vetor V. Então, ao fazer isso, obtemos esse resultado aqui. Esse é o vetor V. Como não tem o outro parâmetro aqui da função, ele diretamente faz o gráfico a partir da origem. Aqui temos agora a representação da soma dos vetores com essa função aqui. Como podemos observar, graficamente a lei do paralelogramo, né? Então é fácil enxergar que satisfaz a soma dos vetores, satisfaz que é a diagonal do paralelogramo formado pelos dois vetores que estão sendo somados. Bom, seguindo agora temos as funções para calcular os produtos entre os vetores, produto escalar e produto vetorial. Então, essas são funções do pacote, né? O MATLAB também traz as próprias funções para calcular esses produtos. Temos também a norma do vetor, que é o cálculo do tamanho do vetor. E essa pequena função aqui, que é para criar um vetor aleatoriamente, com componentes inteiros. Então, aqui tem um pequeno exemplo. Criamos aleatoriamente um vetor V de 3 elementos. Criamos também outro vetor W. E fazemos o cálculo do produto escalar. O produto escalar aqui seria a soma do produto de cada elemento correspondente. Então, temos aqui 4 vezes menos 3, somado com 3, que dá menos 12 mais 3 dá menos 9. Isso aí. Produto vetorial, que faz o cálculo do produto vetorial, que é o vetor, o qual é simultaneamente perpendicular aos vetores V e W. Então, aqui temos o cálculo também da norma do vetor.
A seguir temos uma tabela que tem as funções para continuar com a obtenção de gráficos vetoriais. Por exemplo, temos a função que representa qualquer vetor V como combinação linear dos vetores base, né, do R3. Também temos a visualização do produto vetorial. Temos como visualizar um produto ou a projeção de um vetor em outro vetor. E as outras funções que já tínhamos visto também, como desenhar os eixos, uma caixa que contém o gráfico e como rotacionar em torno do eixo Z. Aqui temos um pequeno exemplo. Criamos dois vetores e fazemos o gráfico do vetor V como combinação linear dos vetores I, J e K.